Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui novamente para mais um vídeo no canal e dessa vez um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou ensinar aqui como que a gente faz um cabresto de 7 nós para cavalos de verdade. E eu vou fazer um cabresto para minha égua, então eu vou mostrar para vocês eu fazendo e vou ensinar como faz um cabresto de 7 nós. Primeiro de tudo, você precisa de uma corda bem comprida. Essa corda é uma corda de polipropileno, que é uma corda específica para cavalo, basicamente. E por ela ser bem resistente, essa que eu tô usando é de 12 milímetros, porém tem mais grossas e tem mais finas, vai da preferência de cada um. E para fazer o cabresto, quanto de corda você precisa? Normalmente um cavalo ali de um tamanho pequeno, médio, 4 metros, 4 metros e meio de corda para fazer só a parte do cabresto, funciona. A minha égua, eu vou fazer esse cabresto para minha égua, ela é muito grande. Ela tem uma cabeça muito grande, ela é inteira toda grande, ela é muito alta. Então, pro meu cavalo, que é um cavalo grande, eu precisei de uma corda de 5 metros e meio, quase 6 metros, para conseguir fazer um cabresto com um pouco mais de folga. Então vai depender muito do tamanho do seu cavalo, mas se for um cavalo grande como a minha égua, mais ou menos ali uns 5 metros e meio, 6 de corda resolve. Eu tô aqui com uma régua também que a gente vai precisar para fazer algumas medidas. Eu comprei uma argola bem resistente e um mosquetão também, para a gente poder fazer a parte do cabo. Pro cabo do cabresto, mais ou menos aqui uma corda de 3, 4 metros resolve o problema. Ele fica num comprimento legal e você consegue ter folga para segurar aí o seu cavalo. Então, essa corda vai ser o cabresto e essa corda é a guia. Então, vamos começar. Primeiro passo é a gente pegar agora aqui as duas pontas da corda. Vamos juntar elas aqui para a gente dobrar a corda exatamente no meio. Então, eu juntei as duas pontas e agora eu vou correr aqui a corda e vou chegar ali do outro lado, onde a gente vai encontrar exatamente o meio da corda. Bom, depois que a gente dividiu essa corda exatamente no meio, eu vou pegar aqui a minha régua e vou medir mais ou menos aqui 30 centímetros, que é o tamanho dessa régua. Dependendo do cavalo, como eu falei, se seu cavalo for um cavalo de uma estatura menor, não necessariamente precisa ser 30 centímetros. Pode ser 27, 28. Como a minha égua é grande, eu vou fazer de 30 centímetros para ficar com folga. Depois eu pego aqui mais ou menos a medida de onde deu os 30 centímetros e eu vou puxar essa corda que tá para esse lado aqui, ó. Exatamente até chegar nesse ponto. Desse jeito que vocês estão vendo. E toda essa corda aqui eu posso passar já para esse meu outro lado. Então, por enquanto, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. E o próximo passo é o seguinte. Agora nós vamos juntar essas 3 cordas aqui, que estão para esse lado. Eu vou pegar a minha corda que sobrou e vou passar ela por baixo. Por baixo e por baixo aqui, ó. E puxar toda a ponta dela. Vamos puxar a ponta. Puxado a ponta, agora a gente pode passar a pontinha dela por dentro. Esse é o primeiro nó do cabresto. Certo, e agora o próximo passo é o seguinte, eu inverti só a corda, tá? Eu coloquei o nó para esse lado e a ponta da corda para cá, eu só troquei, só virei a corda de lugar. Isso daí não tem muito segredo. E agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Para esse lado aqui, onde não tem o nó, nós vamos medir 4 dedos se for um cavalo de estatura normal. E para minha égua, no caso, 5 dedos porque ela é maior. Eu vou marcar aqui esse ponto onde ficou o meu 5º dedo. E eu vou passar essa corda para esse lado aqui. Só passei a corda de lado. Vou continuar segurando aqui a minha corda exatamente onde deu os 5 dedos. E eu vou agora passar toda aquela corda para cá. Os meus 3 dedos para fora. Segurar exatamente como eu estou segurando aqui. Vou pegar esse resto de corda, passar pelo meu mindinho e por trás. Agora,
ponta da minha corda lá no final, eu vou passar por dentro de onde estava o meu mindinho. Pode passar a corda toda. E nesse ponto aqui, onde tá o meu indicador, eu também vou passar a minha corda por dentro. Agora, o próximo passo é a gente passar aquele nó para esse lado aqui. Vocês vão notar que ele vai ficar um pouquinho mais curto, tá vendo? A minha focinheira chega um pouco depois desse nó. Isso precisa estar exatamente dessa forma para o cabresto ficar no tamanho certo e não ficar torto. Então, depois que vocês fizerem esse nó, vocês precisam conferir se essas pontas esticadas, elas não são do mesmo tamanho. Elas têm que ser uma menor do que a outra. Vocês estão vendo a diferença, né? Então, é isso que vocês precisam ter aqui. E agora aqui a gente precisa fazer uma mudança de lado. Esse regulador aqui é onde a gente faz o nó para prender o cabresto. Essa é a focinheira e esse é o nó. Se eu fizer com a minha corda exatamente nessa posição que vocês estão vendo, o meu nó vai ficar virado para o lado errado. O certo é que essa argola aqui fique sempre para o lado esquerdo do cavalo. Então, para que isso fique certo, agora é o seguinte: a gente só vai inverter o lado. Nós só vamos virar o cabresto assim, só para organizar as cordas. Agora, o próximo passo é o seguinte: eu vou pegar aqui o meu reguladorzinho e eu vou deixar bem esticadinho, assim como vocês estão vendo agora, para não ter problema de ficar torto ou alguma coisa do tipo, então ele tem que ficar retinho. Eu vou puxar esse meu regulador pro outro lado, exatamente aqui, e jogar toda a minha corda para lá. Eu marco exatamente aonde ficou os nós, eu seguro essa ponta aqui e arrasto a minha corda para cá novamente. E aqui eu consigo marcar um ponto. Foi só isso que eu fiz, eu só arrastei a minha corda. Nós vamos pegar exatamente aquele ponto onde ficou a marcação. Eu vou segurar a minha corda, como vocês estão vendo, e passar ela pela minha mão. Agora é o seguinte, esse momento é onde a gente vai colocar a nossa argola para poder ficar na parte de baixo do cabresto. Então, eu vou pôr a minha argola aqui por cima, ok? Só para essa argola não atrapalhar a gente, eu vou colocar ela aqui no meio do meu segundo dedo. Então, é só para ela não atrapalhar. Próximo passo é fazer exatamente aquele mesmo trabalho que a gente fez no nó, lá no comecinho do vídeo. Passo as minhas duas cordas pelo meu dedo mindinho, pelos meus dedos lá atrás e venho agora com as duas pontas da corda, não só uma como da primeira vez, e passo as duas pontas da corda aqui para baixo. E agora, passo de novo as minhas duas pontas por aqui. É o seguinte, a minha argola tava aqui para baixo, tá? Ela tava virada para esse lado. Eu só passei ela aqui por cima e organizei as minhas cordas. Uma corda fica pro meu lado direito, que é essa de baixo, e a outra pro meu lado esquerdo. Tá vendo esse primeiro nó aqui, que foi lá no comecinho, que é o primeiro nó que a gente fez? Eu vou pegar essa minha corda aqui e eu só vou puxar ela. Puxar aqui, como vocês estão vendo, e juntar essas duas pontas. Onde ficou essa ponta, eu vou marcar os lugares. Eu pego a minha corda e passo por trás. Venho com a minha corda de novo, que foi a que ficou para esse lado,
passo aqui por baixo e passo ela de novo por aqui. E agora vocês vão ter algo parecido com isso aqui. Depois do nó feito, esse nó vai fixar essa ponta da corda e a gente tem que se certificar de que essas duas cordas aqui estão exatamente do mesmo tamanho. Elas não podem ficar uma maior do que a outra. E agora, a corda que ficou para aquele lado ali, para nossa esquerda ali, eu vou trazer ela para cá, junto dessa. Então, a gente vai ficar com 3 cordas aqui. Nesse ponto onde a gente trouxe a outra corda para cá, lembrar de esticar para não ficar torto, a gente vai marcar o ponto e puxar aquela corda lá do começo, que é a nossa focinheira. Agora, para garantir que esteja exatamente do mesmo tamanho, eu só coloquei o nó de novo aqui em cima, para ver se as cordas estão retinhas e para ver que não tem nenhuma corda maior do que a outra. E agora, a única coisa que eu vou fazer aqui é inverter os lados. Eu vou colocar o meu passador de corda para esse lado aqui, ó. Eu só inverti. Coloquei onde tá a argola para esse lado e o meu balãozinho pro outro. E aí, a gente tem aqui mais ou menos uma visualização prévia de como fica o cabresto. Essa parte aqui é a focinheira, vocês estão vendo que os nós estão alinhados. Essa parte fica embaixo do queixo do cavalo, que é onde a gente amarra o cabo. Aqui é a nossa argola, onde a gente faz o nó para prender o cabresto. E ali seria a parte final do cabresto pro outro lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente só vai alinhar essas cordas para que elas não fiquem misturadas e para que não fique confuso. Então é o seguinte, a corda que tá com o nó, a gente joga para lá. Essa corda aqui, ela fica pro meio e o nosso balãozinho para amarrar o cabresto, ele fica assim. Nós vamos agora alinhar esta corda aqui que ficou para aquele lado junto. Então, nós vamos simplesmente só juntar as pontas das nossas cordas, elas vão ficar assim. A que tava no meio continua no meio, a que tinha sido jogada para lá, a gente só trouxe ela junto, para que elas fiquem alinhadas assim. Uma dica, alinhem bem o cabresto, deixem ele retinho, porque se tiver uma corda mais torta do que a outra, o cabresto fica torto. Então, vocês veem que as cordas, elas estão todas no mesmo tamanho e elas estão alinhadas, tá? Isso é importante para o cabresto não ficar torto e nem de um lado mais folgado que o outro. Agora, com a corda que ficou para lá, né, a terceira corda, a gente vai passar ela aqui por dentro e vai medir aonde ficou esse nozinho aqui, ó. E vai segurar a nossa corda. E sigo fazendo o mesmo nó que a gente fez até agora. E o cabresto está pronto. Lembrando que essa parte vai embaixo da cabeça dela. O focinho dela vai passar por aqui. Isso aqui vai ficar em cima do focinho. Aqui é onde a gente prende a corda. E aqui fica do outro lado. Então, o cabresto tá feito. Certo, e agora, pessoal, a gente vai começar a fazer o cabo, né? A guia do cabresto. Aquele lá foi só o cabresto, agora a gente tem a guia para fazer. E lembra que no começo do vídeo eram 2 cordas? Uma que eu tinha cortado com 6 metros mais ou menos para fazer o cabresto e o restante que era uma outra corda que eu falei que eu ia utilizar para fazer o cabo. Então, agora a gente vai fazer a parte do cabo. Bom, pega o mosquetão que você tem aí e pega a corda que você vai utilizar para fazer de cabo. A gente vai passar essa corda aqui por dentro uma vez, 2 vezes. Se você tiver um mosquetão que é um pouquinho menor, um pouco mais apertado, às vezes você não vai conseguir dar 2 nós. Mas o ideal é que você consiga passar a corda assim, 2 vezes. E agora, a gente vai pegar essa corda aqui e passar 1, 2. Fazendo esse lacinho aqui que a gente fez, ok? 1, 2. E a ponta que sobrou, a gente passa pelo meio.
Eu vou só deixar ele um pouquinho mais folgado para eu conseguir passar. E passa aqui a pontinha pelo meio. E pode forçar agora, pode deixar bem firme. E essa pontinha que sobrou, vocês podem cortar e queimar a ponta da corda. Vocês vão cortar, no meu caso aqui eu vou tirar todo esse retalho, eu vou queimar a pontinha dela, só para não ficar isso aqui espalhado desse jeito. E ela vai ficar firme. E no final de tudo, a ideia é que essa corda seja a guia. Então esse mosquetão passa aqui por dentro e a gente consegue ter o cabresto e a guia para ele.